Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí, tá bom? Já deixa pra você não esquecer, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se, pra você não perder nenhum vídeo que vai sair por aqui, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. Então pessoal, não sei se vocês já repararam aquela frase que diz: Deus está no controle, Jesus está no controle. E de fato, Jesus está no controle da nossa vida, Jesus precisa estar no controle da nossa vida. Então nós repetimos isso constantemente para nós mesmos, para as outras pessoas. Eu até tinha, na verdade não só tinha, como tenho uma blusa que ela é escrita assim: Jesus está no controle, né? Tem um desenho de um controle e tá escrito isso. Como eu falei, de fato, Jesus está no controle das coisas. Uma coisa que é até engraçada, né, que eu já ouvi em outras pregações, né, outras pessoas comentando sobre isso. E quando a gente para pra pensar, é verdade. E é a seguinte questão. E eu vou dar um exemplo aqui pra ficar mais claro pra gente entender. Eu tenho carteira de motorista, meu marido também tem carteira, talvez você tenha carteira de motorista, mas talvez você não dirija, né, assim, e a outra pessoa tá dirigindo. Então vamos supor que meu marido tá dirigindo o carro e ele já tem mais conhecimento, né, de caminho e tudo. Às vezes a gente coloca ele no Waze, e o Waze até dá umas bugadas às vezes assim, mas enfim, às vezes ajuda, né? E ele tá indo ali por um caminho e ele sabe o caminho e tal, e eu vou lá e falo com ele assim: não é assim, não é esse caminho, não tem como você pegar esse caminho, pega outro caminho, que não sei o que, e eu não sei tanto. Mesmo a gente sabendo, a pessoa que dirige, a pessoa que está ali no controle, né, do carro, ela tem um pouco mais de conhecimento que a gente. Claro que a gente pode ajudar uma vez ou outra, mas a pessoa, ela sabe, né, ela tá no controle ali. E quantas vezes nós queremos fazer isso com Deus e dizer: Deus, eu acho que não é bem assim que deve acontecer. Não, Deus, eu acho, sabe, que não é bem assim que o Senhor deve fazer, não, na minha vida, sabe? Eu acho que essa área aqui, eu consigo ter um controle maior, sabe? Eu acho que o Senhor não precisa mexer nessa área, não. Então, às vezes, assim como eu dei o exemplo do motorista, nós fazemos isso com o próprio Deus e dizemos: Deus, isso aqui eu posso ter o controle, isso aqui eu sei, né? Eu conheço, eu tenho tanto conhecimento nessa área que aqui o Senhor não precisa mexer, não. Mas se Jesus, de fato, está no controle de todas as coisas, será que Ele quer estar no controle de uma coisa só na nossa vida? Ou será que realmente nós precisamos entregar o controle da nossa vida em todas as áreas para o Senhor? E como eu disse, às vezes a gente acha que tem tanto conhecimento naquilo que a gente quer dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer. Não só na nossa vida, como na vida dos outros também. A gente olha e diz: não, eu acho que não é bem assim. Sabe, fulano? Não, eu acho que não é bem desse jeito. E aí a gente toma o controle. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né, que as pessoas usam para exemplificar isso, de tomar o controle de Deus nesse sentido. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida e talvez você que está me assistindo também já fez. A gente está passando por uma determinada situação, seja em qual área aí você lembrar, e uma situação tão complicada, tão difícil, e você pensa assim: meu Deus. E às vezes Deus está falando com você, como já falou tantas vezes comigo, né? Entregue o controle. Porque, de fato, Deus, ele conhece, né? E Ele vê lá na frente. A gente tá vendo só aqui, só agora, mas Ele conhece, Ele é conhecedor de todas as coisas. Então, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente se a gente tomar esse caminho aqui, se a gente tomar o outro caminho. Muitas vezes Deus nos pede o controle de algumas coisas que pra gente às vezes é difícil de entregar, de abrir mão completamente. O controle que a gente acha que tem, que a gente acha que domina muito bem aquilo. O fato da gente entregar completamente o controle nas mãos do Senhor. Então, quantas vezes talvez você estava assistindo uma pregação, né, um vídeo, ou alguém disse pra você: você precisa entregar o controle disso aqui pra Deus. Quantas vezes Deus já me pediu o controle de algumas coisas? Deus já te pediu o controle de algumas coisas e talvez você ainda tá insistindo em ficar com esse controle. Ou, como eu tava dando o exemplo, né, às vezes a gente entrega pra Deus o controle e fala: Deus, toma o controle da minha vida, Deus, toma o controle dessa situação aqui. Aí a gente entrega o controle, e aí daqui a pouco a gente vai lá e pega o controle, a gente toma, né, o controle das mãos de Deus e diz: não, Deus, deixa que isso aqui eu cuido, deixa que daqui pra frente eu tomo conta dessa situação, eu dou conta, eu sei o que fazer. Percebe que
Às vezes nas mínimas coisas a gente tá tentando ter o controle e tentando dizer para aquele que tem o controle de tudo o que ele deve fazer, como deve ser feito, como deve proceder aquela situação na nossa vida. Então hoje nós precisamos perceber se existe alguma área da nossa vida que nós estamos tentando ter o controle e nós estamos pegando o controle, nós oramos até sobre aquela situação, entregando ao Senhor, mas qualquer coisinha que der, a gente vai lá e toma o controle de novo e fala, não, eu preciso ficar com esse controle, eu preciso ter essa direção na minha vida, né? Eu preciso tomar essa direção e eu preciso dirigir esse carro, que é a nossa vida. E às vezes você não tá nem permitindo com que Deus te diga o que você precisa fazer, qual direção você deve tomar, porque você acha que o controle deve estar nas suas mãos. Então será que hoje você está sendo como essa pessoa? Entrega para Deus, que ora muito sobre determinado assunto, sobre várias coisas, e você entende, né, que Deus já te disse para entregar o controle nas mãos dele e deixá-lo lá, né? Deixar lá, não ficar pegando, não ficar achando que você precisa ter o controle, que eu preciso ter o controle de tudo. Tem situações que realmente nós queremos controlar, porque nós achamos que nós damos conta, então nós falamos, não, isso aqui eu consigo fazer. Na realidade, nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida, para toda e qualquer situação. E existem situações que você tem pedido tanto a Deus para te ajudar, mas quando Ele entra para te ajudar, vamos dizer assim, você vai lá e quer ditar para Deus o que Ele precisa ou não fazer, o que precisa ou não acontecer naquela situação. Ou seja, quem está com controle, quem está no controle, segundo você, é você mesmo. Eu hoje preciso perceber se eu estou fazendo, se eu estou tendo a atitude de querer ter o controle das coisas. E quando Deus me direcionar para fazer algo, eu achar que aquilo ali não é o melhor para mim e que eu sei bem o que eu preciso fazer. E existem tantas outras situações na nossa vida que nós agimos da forma que a gente quer, porque a gente acha que a gente deve ter o total controle daquela situação, e quando dá errado a gente ainda vai reclamar com Deus e dizer, Deus, o Senhor não me deu direção, Deus, o Senhor não está no controle, por que isso aqui ou aquilo outro aconteceu? Mas é porque às vezes nós queremos dar palpite demais naquilo que Deus já sabe, naquilo que Deus já ordenou com que a gente fizesse. Então tome muito cuidado com as orações que você faz, entregando a Deus algo, mas ao mesmo tempo achando que é você que precisa ter o controle, é você que precisa ter total controle daquela situação. E as pessoas, elas estão achando tanto que elas conseguem ter o controle de tudo na vida, que elas nem pedem mais direcionamento de Deus, porque elas acham que elas precisam estar na direção ali daquele carro. Perceba se você tem feito isso, se você tem sido essa pessoa que precisa entregar para Deus o controle da sua vida, né? Não tô falando só de uma área, não. É o controle da sua vida. Se você tem tido dificuldade nisso, você tem tido receio de abrir mão desse controle que está na sua mão. Nós constantemente queremos estar no controle de várias coisas. Quer ter essa sensação de que a gente consegue controlar, sabe? Mas nem sempre a gente vai conseguir isso. A gente quer controlar como as pessoas vão lidar com as coisas, são pequenas, até uma situação maior. Nós precisamos pedir a direção de Deus e nós precisamos entregar o controle da nossa vida, daquilo que a gente acha demais, sabe, para Deus. Porque só Deus pode ter o controle de todas as coisas e só Ele, né, pode nos dar realmente a direção para onde a gente deve ir. Ele é a nossa direção, Ele precisa ser a nossa direção. Ele precisa estar no controle de todas as áreas da nossa vida. Mesmo que seja uma situação dolorosa que tenha te causado muito estresse emocional, muito estresse físico, perceba se você tem vivido uma vida assim, uma vida que é cansativa. É cansativo a gente estar no controle de todas as coisas. E só existe uma pessoa que é capaz de estar no controle e de nos auxiliar em tudo. E esse alguém é Jesus. Entregar o controle da sua vida, o controle dessa situação que aparentemente para você já está perdida, e você hoje entregue o controle nas mãos do Senhor e deixe lá.
Então é isso, gente. Foi esse o devocional de hoje. Espero que tenha te abençoado. Se te abençoou, compartilhe com pelo menos uma pessoa, tá bom? E eu te espero no próximo devocional. Tchau!